Para fechar esse capítulo 1, é importante que você saiba não só por que o clube de leitura tem a sua relevância no contexto das empresas, mas também saber na prática como que é isso, o que as empresas que já têm feito têm conseguido de resultados também. Então, para isso, eu vou te contar algumas histórias de cases de sucesso. Para começar, um desses nossos clientes, ele já está conosco há 4 anos, com vários tipos de aprendizados também ao longo dessa jornada. E tudo começou com uma necessidade de transformar a cultura corporativa, de aprendizado corporativo, para que houvesse um espaço de descompressão, para que houvesse um outro formato, para que as pessoas saíssem daquela leitura massiva da linguagem técnica, dos relatórios técnicos. E é uma grande empresa que depende muito de leitura para promover o seu trabalho. Então, lá há 4 anos, o nosso trabalho foi muito de pensar quais podem ser livros que vão conquistar o coração das pessoas, já que era um formato totalmente novo. Então, a intenção foi fazer assim, um clube formato piloto, com até 30 pessoas só, e era autoinscrição. As pessoas se inscreviam a partir de uma chamada para esse clube de leitura. E elas não sabiam que livro iam ler, como seria, porque era tudo novo para todo mundo. E o interessante é que houve mais inscritos do que era o esperado. Então eram 30 vagas, a gente teve 90 pessoas inscritas. Então foi uma baita surpresa, o que demonstrou o interesse das pessoas em lerem e discutirem sobre os livros. Aí o que a gente viu foi assim, bom, vamos fazer um piloto com 30? E nesse piloto a gente fez essa opção de enquete. Então a gente colocou a curadoria para funcionar e fazer a seleção dos livros e as pessoas que escolheram quais livros nós vamos ler nesse formato piloto. E foi um sucesso, porque as pessoas leram desde livros que eram clássicos, como O Sol é para Todos, até livros de negócio, como os originais para falar de criatividade do Adam Grant. Então, a gente começou a perceber o que as pessoas gostaram mais de ler e isso passou para o outro ano com um aumento da dimensão do clube de leitura. Aí nós tínhamos 2 grupos diferentes, com encontros que aconteciam também a cada ciclo, né, de 45 dias aproximadamente. E eu estou contando detalhes que a gente depois vai entrar mais à frente, mas para mostrar que a gente também foi aprendendo junto com essa empresa cliente o que era o tipo de livro, qual era o tipo de formato, qual era o período de leitura também para melhorar essa experiência das pessoas no clube. Bom, 4 anos depois, o que a gente vê é que, por mais que nós tenhamos também na curadoria o interesse em trazer literatura contemporânea, trazer livros que são com às vezes menos páginas, 200, 250, para até meio que amortecer aí numa agenda super intensa das pessoas, quando a gente propõe algum livro clássico para votação, é ele que é escolhido. Quando vem também um pedido da empresa, Vivian, a gente quer trabalhar liderança inspiradora e a gente fica às vezes assim, vamos trabalhar por meio de ficção e vem um livro de não ficção, um livro de negócio, as pessoas também respondem muito bem. Até muitas vezes criam reuniões depois do clube de leitura para poder trocar experiências a partir do que elas falaram ali naquele encontro do clube. Então, para contar aqui, tem muitas vertentes e muitos impactos para esse cliente que já está aí há 4 anos. Tem pessoas que estão desde o começo e seguem, porque a cada clube a gente abre inscrições, as pessoas podem ficar, podem não ficar mais. Então, é um case para a gente de muito sucesso, não só pela longevidade, pelos relatos também que as pessoas nos trazem e por a gente também ir remodelando a curadoria, remodelando os encontros para esse tipo de necessidade. Recentemente, a gente também fez um clube focado em grupos de afinidades. Então, já tinha um grupo formado de pessoas que já discutem diversidade e eles queriam aprofundar alguns temas, inclusive o tema da questão racial. Então, a gente fez uma curadoria para poder ofertar alguns títulos. Houve uma votação, eles escolheram o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, e a gente teve um encontro que foi incrível em termos de aprofundamento dos temas. Então, a ideia de ir muito além das páginas do livro, trazer repertórios outros sobre a autora, discutir também o momento em que esse livro foi publicado, há 60 anos atrás, à luz dos tempos de hoje, e à luz de uma empresa que é bastante formal, uma empresa que tem pouca representatividade, inclusive, no seu quadro de sócios. Então, foi outro tipo de case muito interessante e foi também um piloto que foi muito bem sucedido e que certamente a gente segue aí para outras edições. Vale dizer que a gente está contando aqui alguns casos das empresas e a gente, como empresa, também quer fomentar
clubes de leitura para qualquer pessoa. Então a gente tem clubes de leituras que são abertos ao público, a cada ano a gente faz uma edição especial, então a gente tem aí o Viagem pelos Livros, que é o nosso formato, que mostra muito a literatura mundial, porque existe uma lacuna às vezes de a gente ler muito livro norte-americano, um livro inglês, um livro europeu, enfim. Então a gente procurou fazer essa viagem pelos livros para contemplar Japão, Nigéria, Brasil, Chile, Itália, enfim. E o interessante é que a gente consegue ver o interesse das pessoas, quaisquer pessoas que se inscrevam nesse clube de leitura. Tem uma periodicidade até maior, né, Isa? A gente tem 9 meses de jornada, com muitos livros, com uma variação das mediadoras também. Logo a gente conta sobre essa variação. Mas o que é legal mostrar é que tem pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, que trazem seu repertório para poder ampliar esse tipo de debate sobre um livro. Então a gente está agora numa edição que são as clássicas, para reverenciar as mulheres clássicas. Então tudo isso para te mostrar que tem vários tipos de caminhos possíveis, em tempos de duração também, ou em termos de formato, quantas pessoas fazem parte do clube. Então tudo isso a gente vai adentrar mais nos próximos capítulos, mas eu não podia deixar de dizer isso nesse capítulo 1, para que você tenha essa visibilidade de, é importante ler, o clube de leitura tem a sua relevância, tem os seus impactos e como é que isso tem sido percebido também, tanto pelas empresas quanto pelas pessoas que participam dos clubes. Para fechar e dar a bola para a Isa também fazer o fechamento desse capítulo 1, só vale ressaltar algumas falas que sempre me ocorrem assim quando eu falo desses impactos do clube de leitura. Pessoas que relatam que fazia tempo que não liam livros e que conseguiram retomar um hábito e estão lendo até mais livros do que o clube. Pessoas que começaram a entender como é que as outras áreas atuam, como é que eles podem ter mais interação e colaboração também. Outros tipos de relatos como, puxa, eu achei que eu não ia dar conta e estou conseguindo dar conta de ler. Então são coisas muito significativas quando se fala de impacto da leitura nesse ambiente de uma agenda super estressante, de muita cobrança e que é um lugar de descompressão. Há até relatos das pessoas dizerem, né, Isa? Nossa, que delícia que foi essa noite, esse encontro fez toda a diferença no meu dia. Fica memorável, né? Exato. Então é importante você saber que a gente colhe essas experiências e que você também pode colher quando você for colocar em prática os clubes de leitura. E aí tem alguns dados interessantes, né, Isa, que as pessoas precisam saber também sobre qual é o impacto da leitura no aprendizado. Tendo em vista não só os exemplos que a gente tem com esses clientes que você acabou de mencionar, a gente tem alguns dados, algumas informações que estão aí de domínio público sobre os benefícios da implementação da leitura na vida dos colaboradores de uma empresa. Então, por exemplo, o primeiro, e eu acho que é o que todo mundo pensa inicialmente, é da ampliação de repertório. A gente consegue perceber que existe um crescimento intelectual. As pessoas elas estão muito focadas em ler livros das suas próprias profissões, que ajudam a desenvolver melhor os seus trabalhos, e isso, claro, é muito importante, precisa continuar. Mas quando elas inserem outros tipos de literatura, com outros formatos e outras temáticas, elas criam repertório. Você é de RH, ou você é líder, ou você é da educação. Você sabe que uma pessoa que está em evidência, que muitas vezes tem liderados, ou que precisa promover uma integração em grupo, o repertório dela faz toda a diferença. Não só para ter sensibilidade para analisar situações e saber lidar, mas para demonstrar de fato que está ali porque é líder, porque tem uma carreira, porque acumulou conhecimento. Então esse é o primeiro e mais clássico. O outro também são os benefícios na saúde mental. A escuta, ela é muito importante para o desenvolvimento de saúde mental, porque as pessoas dentro daquele ambiente corporativo, elas sentem que a voz delas tem importância, ainda que muitas vezes elas não estejam em cargos de hierarquias assim altíssimas. Às vezes analistas, estagiários podem se sentir muito mais ouvidos nesses momentos. E as temáticas, muitas vezes, elas abrem precedentes para discutir questões que não estão sendo faladas ou que são delicadas. Então, até mencionando uma das empresas, a primeira que você mencionou, que a gente leu um curso sobre liderança, sobre a coragem para ser líder, a gente viu como muitas mulheres que ocupavam lugares de liderança tinham desafios parecidos, e que eram desafios que tinham muito a ver com o fato delas serem mulheres, de terem altas cargas de trabalho e de como era difícil ter que lidar com a pressão no trabalho e as pressões familiares que só elas sabiam quais eram.
Então, essa troca, essa dinâmica, esse lugar da empatia é essencial para desenvolver um ambiente mais saudável, que você sente que você existe e que as suas demandas, elas valem o cuidado e o olhar e os ouvidos de todas as pessoas que estão por ali. Até uma escuta sem julgamento, né? E Exato. A gente ouve muito isso, assim, as pessoas me escutaram sem me julgar, sem me colocar numa caixinha. Vi outras perspectivas também que eu não imaginava que meus colegas tinham sobre o mesmo tema. Então, tudo isso é nesse pacote, digamos, de empatia, que não é uma palestra de empatia, é um lugar para se vivenciar essa empatia. Exato, e é uma integração orgânica, eu acho, porque ali a gente pode reunir, depende, claro, do formato que você vai implementar, mas você pode reunir pessoas de diferentes equipes ou pessoas da mesma equipe e ali, das lacunas que a gente vem tanto falando, e entendendo, medindo e botando em prática o desenvolvimento dessas habilidades e desse aprimoramento de saúde mental. E isso em qualquer formato, tá, gente? A gente vê essa integração, essa conversa, esse diálogo, tanto nos formatos online quanto nos formatos presenciais. Então a potência tá no clube, não se é presencial, se tem um coquetel, se é com uma câmera boa ou ruim. É isso, e eu aproveito, faço o gancho que, para finalizar, que esse foi o nosso primeiro capítulo, que a gente falou mais sobre esse contexto corporativo, a gente introduziu algumas temáticas, falamos um pouco da VRS e dos cases que a VRS tem para oferecer nesse campo dos clubes de leitura, e agora a gente vai para a mão na massa, eu diria. A gente vai mais para as escolhas, para a ação da mediação, para o pré, para o pós, e vamos lá?